Boa noite, amados, graça e paz. Amém. Meu nome é Girleno e eu vou... O tema da minha ministração é Cristo é aquele que cura. Amém? Irmãos, há um tempo atrás, eu tinha um pensamento tão diferente como o que eu tenho hoje. Eu vejo os irmãos aqui falando que o Rema, ele muda nossas vidas e realmente muda. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, né? Que eu tinha um pensamento muito errado sobre Deus, sobre essas coisas. Eu pensava que ele colocava a doença na gente para mostrar o seu poder. E eu ficava assim, rapaz, eu vi aquela pessoa tá doente e foi Deus que colocou para mostrar o poder dele. Misericórdia. Eu estava um dia na casa da minha sogra, né? A gente estava conversando sobre isso e eu falei, não, mas eu conheço pessoas que falaram que Deus colocou a doença nela para mostrar o poder. E eu fui ensinado desse jeito. Eu tinha esse pensamento. E ela olhou para mim assim e disse, oxe, onde é que você viu isso? Eu digo, não, a pessoa me disse. E ela me repreendeu, mas me repreendeu com uma coisa boa, né? E me ensinou. E eu mudei meu pensamento, mas eu fiquei ainda com uma dúvida. E aí eu comecei o Rema, né? E eu soube que tinha essa matéria, Cristo é aquele que cura. E eu fiquei, não, é agora que eu vou tirar minhas dúvidas, né? E eu fiquei pensando, e eu me libertei depois dessa matéria, né? E eu fiquei pensando, como é que Deus, ele coloca a doença, se na palavra dele fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Se na palavra dele fala isso, eu fui procurar lá para saber se ele colocava alguma coisa e não tinha nada. E na palavra dele fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu fiquei pensando também assim, digo, rapaz, como é que Deus ele coloca doença? Né? Fiquei meditando esse negócio e depois que eu me libertei disso, realmente, eu me libertei. E eu fiquei pensando, rapaz, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Se ele coloca a doença, quem é que vai nos curar? Não, eu estou doente, eu estou com uma dor de cabeça. Quem é que vai me curar? Foi Deus que me colocou? Aí eu vou, olha Deus, agora tira essa dor de cabeça. Isso não existe, né? E eu coloquei aqui, Deus não é o criador das enfermidades e nem dos nossos problemas. Logo, Ele é a solução para tudo isso. Amém? Ele é a solução para tudo isso. E eu gostaria que vocês abrissem no livro de Isaías 53, no versículo 4 e 5. E fala assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores e nos a reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, como a gente acabou de ler em Isaías, ele fala que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele morreu na cruz para levar todas essas enfermidades. E quando eu soube disso e tive esse entendimento, eu parei de, não, isso aqui não é de Deus. E eu via pessoas doentes e eu chegava nelas e falava assim, não, eu estou doente, foi Deus, não sei o que. Eu digo, não foi Deus. Por quê, irmão? Porque tem gente lá fora que não entende, não sabe essa palavra, não entende, e foi ensinado de forma errada. Eles ainda acreditam que Deus ele coloca a doença para mostrar o seu poder. E não existe isso. Deus não usa das armadilhas do diabo para colocar doença em ninguém. Ele cura, ele liberta. No versículo fala que ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as doenças. Imagina Deus fazendo, Jesus fazendo um exame de sangue. Olha, deu no teu exame aqui colesterol alto. Deu no teu exame aqui um câncer. É só um exemplo, tá? Por quê? Porque ele levou sobre si tudo. Então a gente tem que ter a saúde divina. Entendeu? A gente tem que ter saúde divina. Amém. Deus não mudou, irmãos. Deus ele ainda cura. A vontade dele é que a gente ande em saúde divina. Deus não é o de antes, não é o mesmo de hoje. Ele ainda cura. Eu vejo milagres acontecendo. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem agora em Mateus,
capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, teve um sábado que eu fui para Pilar, no ponto de pregação. E a gente toda vez vai um pouco mais cedo, né, para organizar as coisas e evangelizar. E nesse dia, estava tendo esse negócio de política de campanha, essas coisas. E lá em Pilar, tem uma praça, né, que o pessoal tem um bocado de trio. E colocava uns trios lá, um é deputado de um, outro deputado de outro. E era uma zoada esse sábado. E a gente foi evangelizar. Chegamos no ponto de Pilar, né, colocamos nossas coisas, e toda vez que a gente vai evangelizar, a gente ora primeiro. E aí a gente foi orar, orou tudo certinho, e a gente foi sair para evangelizar. E eu na minha mente, rapaz, uma zoada dessa. Todo mundo focado em negócio de campanha. A gente vai perder nosso tempo. Eu na minha mente, para aí, misericórdia. E aí eu disse o seguinte, vamos, e eu fui. Né? Fui evangelizar, cheguei em pessoas, evangelizou, tudo certinho. Beleza. E aí a minha sogra falou, agora vamos voltar e vamos para aquela rua ali. Eu disse, não, tá certo, vamos. E aí eu fui na frente. Cheguei na frente assim, eu vi, irmãos, no lado esquerdo, uma família, 2 homens e uma mulher. E viu aquele negócio no meu espírito. Né? Deus falando comigo, vá naquelas pessoas. E eu disse, tá certo, eu vou. Poxa, pensei nem 2 vezes, fui, né? Cheguei lá, eu olhei para o rapaz que estava em pé, porque o rapaz estava do meu lado em pé, tinha um rapaz sentado e a mulher sentada, né? E eu cheguei, falei meu nome, né? E eu disse que a gente tinha um ponto de pregação, a gente estava evangelizando, e comecei a falar. E eu olhei para a cara do rapaz, irmãos, e eu vi um semblante de dor, semblante, sabe, baixo. E eu olhei para ele assim, falei assim, ô irmão, você está bem? Ele, não, eu não estou bem. Eu estou com uma dor na coluna, eu fiz uma cirurgia na minha coluna todinha aqui. Aí ela levantou a blusa e mostrou a cirurgia. E disse, eu não estou bem, eu estou com muita dor, estou aqui só a misericórdia. E segunda-feira eu vou ter que ir no médico, porque ele disse que eu tenho que fazer uma cirurgia. E eu não quero fazer essa cirurgia, porque eu sofri muito. E eu, na mesma hora, você crê que Deus ele pode curar você? E ele, eu creio que Deus pode me curar. Eu digo, então vamos orar por você. Né? E a mulher que estava sentada, ela tinha acabado de fazer uma cirurgia e colocou um marca-passo no coração. E estava com uma dorzinha lá, e a gente orou também por ela. Né? Então a gente orou por ela, falamos para ela tudo, né? Conversamos com ela, com ele também, oramos com ele. E ele me falou uma palavra, irmãos. Ele falou assim, eu creio, e a gente creu junto com ele, e ele disse, eu vou ainda dar o meu testemunho lá no ponto de pregação de vocês. E naquele tempo, naquela hora ali eu peguei, eu digo, amém, a gente crê. Entendeu? Agora, por que eu falei isso? Porque no versículo acima, eu acabei de ler com vocês e falou, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de duas enfermidades. No começo, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele trio todo, eu queria me parar. Mas Deus me usou naquele rapaz. Vá nele lá, ore por ele. E ele pegou. E eu creio que ele foi curado. Eu creio que ele foi curado. Entendeu, irmãos? E Deus, ele, às vezes, a gente pega ali, não vou não. Mas aí, me usou. Né? Pela honra e glória dele. A gente tem que ir na rua, irmãos, falar sobre a palavra de Deus. Principalmente sobre cura, irmãos. Porque eu era um deles que pensava, entendeu? E tinha convicção que ele botava doença. E tem muita gente que pensa dessa forma. A gente tem que chegar lá e dizer, não, Deus não bota doença. Deus, ele cura, ele liberta. Amém. Ele faz isso, irmãos. E eu gostaria que vocês abrissem Lucas 8, do 40 ao 48. Quando Jesus voltou à multidão e recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prestando-se aos pés de Jesus,
rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte, enquanto, pois, ela ia, apertavam nas multidões. E certa mulher que tinha uma hemorragia, havia 12 anos, e gastará com os médicos todos os seus haveres, e por ninguém poderá ser curada. Chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Jesus: quem me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Mas disse Jesus: alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que nos passara despercebida, aproximou-se tremendo e prestando-se diante dele, declarou-lhe, perante todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como fará imediatamente curada. E disse-lhe ele: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmão, olha a fé dessa mulher, 12 anos, com hemorragia sangrando. Ela escutou sobre Jesus que ele curava, ela foi até ele, tocou nele e saiu o poder e ela foi curada. Foi por causa de quê? Da fé dela. Às vezes a gente tem uma circunstância. Eu falo por mim mesmo, eu estou passando por uma circunstância, acho que todo mundo aqui sabe. Mas eu não desisti. Veio o demônio falar que, não vai conseguir, não sei o quê, vai morrer. Mas eu não peguei essa palavra, eu fiquei com o que a palavra de Deus fala. Que ele cura. Essa é a circunstância. Eu estou passando por uma circunstância, mas mesmo assim eu estou de pé. Todo mundo sabe. Mas esses 2 anos de rema, meu Deus do céu, foi uma coisa assim que não, tem que desistir. Eu conversava outras vezes com a minha sogra e ela falava, não, você não vai desistir. Ela estava ali, ó, me segurando. Sabe que eu estava, fraco e ela chegava e, ó, vamos comigo. E eu não desisti. E hoje estou aqui. Então não deixem, irmãos, nenhuma circunstância que está passando pela vida de vocês derrubar vocês. Fique com a palavra, vai orar, declara, vai dar certo. Vai acontecer, já aconteceu. Pelos olhos naturais a gente não vê nada, mas pelos olhos espirituais a gente já vê que já aconteceu e eu creio nisso. Amém. E para finalizar, né, eu gostaria de deixar uma frase que eu estava olhando, né, estava estudando, né, e eu fui dar uma estudada, estava vendo uma ministração e veio em mim uma frase, né, e essa frase me tocou muito. Me tocou muito porque eu tinha esses pensamentos todos e o rema mudou a minha vida. Ele mudou porque mudou muito o meu jeito de pensar, mudou muito. Entendeu? O meu jeito de agir. Então, quando as pessoas falam que o rema ele muda a vida, e realmente ele muda. E eu, muitas vezes, queria desistir pela circunstância. Mas eu tive pessoas, os pastores, a minha sogra, o meu sogro, os meus amigos, não desista, já deu tudo certo. Né? Então, a gente tem que ser uma ponte de conforto, de seguro. Né? Muitas pessoas, às vezes, na rua estão precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de cura, dizer que Deus cura, Jesus cura, Ele ainda cura. E nós temos que ficar com essa palavra. Não deixe nenhuma circunstância derrubar vocês. Não deixem. E, para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase. Aquilo que é problema para os outros não é problema para você, porque Jesus é a sua solução. Amém? E é isso. Obrigado.